arrependimento nem tanto, mas falha que a gente comete na vida, a gente fez tanta coisa para cá e para lá e nunca registrou. Vai Nunca passando o registrou, tempo, né? nunca fez relatório, nunca, né? A gente achava que aquilo durava para toda a vida, né? Então, no tempo que a gente entrou nas caras em matéria, isso eu entrei na época no final de 60, 70, por aí, né? 70, quando se criou, na verdade, um programa dentro da Emater para desenvolvimento do gado leiteiro do Estado, porque nós éramos, até então, tinha uma meia dúzia de indústrias razoavelmente instaladas lá, tinha umas 3 lá que pasteurizavam leite, 3 ou 4, a Lacesa, o Corlac, enfim, tinha a Santa Clara, já estava funcionando também, ah, e acho que uma Ecosulate em Pelotas e uma Latriz Maier lá em Santa Rosa, se não me engano. Havia umas outras menores por ali, né? Só que era tudo que tinha, né? E para vir leite a Porto Alegre era um problema. Nós não produzíamos leite racional de uma forma assim ordenada ainda. E aí, dentro daquele programa do Estado, com apoio à Emater, NASCAR, na época, se prontificou, colocou esse programa, tá? Programa de Desenvolvimento do Setor Leiteiro no Rio Grande do Sul. E, dentro do plano, era montar uma equipe especializada dentro da ASCAR, né, para dar todo o apoio para implantar um parque industrial, né? Então, você dividiu o Estado na época, né? Você dividiu o Estado em bacias leiteiras, que não estava definido antes como é que era, quais as que tinham potencial, quais as que não tinham, né? E, a partir dali, então, nós começamos a trabalhar para colocar gado leiteiro, né? Veio uma importação do Uruguai, de tudo que lá, de gado leiteiro. É um programa assim para desenvolvimento do leite, né? PDPL, essas coisas todas. E nós dávamos o apoio Pazinato, te lembra do Pazinato? Lembro. Mas eram umas 7, 8 na época, na verdade, né? E a gente saía lá, então, para ver, sabia quanto leite tinha e quanto poderia ter. Eram tudo informações importantes para a gente dimensionar, então, as plantas, né? As plantas, o equipamento, para colocar uma indústria, né? Aí, depois que a indústria estivesse funcionando, aí nosso trabalho era, o Zinato e eu especialmente, né, chegar lá e fazer ela funcionar, né? Começar a fazer queijo, treinar o pessoal, fazer queijo de forma mais industrial, né? Porque até então era tudo com leite cru, nas condições precárias que sempre existia na época, né? Não tinha estrada, não tinha transporte, não tinha energia elétrica, não tinha refrigeração, não tinha gado leiteiro, gado leiteiro, né? Era gado, né? Que produzia o leite para consumo próprio, né? Em geral. E a maioria do pessoal, claro, começaram a produzir lá, não vou entrar na história dele, lá tinha no início, tinha os charruas aí e tal, aquela coisa de índio, tinha os pecuaristas, né? Mas que tem muita influência de Uruguai e da Argentina, né? Produziam uns queijos, manteiga, alguma coisa assim, mas sempre de forma empírica, né? E aí nós chegaram o pessoal da Alemanha, da Itália, enfim, todos os imigrantes daí poloneses enfim, diversas nacionalidades que vieram para cá, e aí traziam a bordo, né, uma certa tecnologia que acompanhava o pessoal, né? E esse pessoal, com leite pouco e em condições muito precárias, produziam queijo, tá? O E aí, até... Pode terminar, Bruno. não, digo, aí saiu o queijo, né? Mas o queijo dependia muito da habilidade de cada trabalho das mulheres, né? De cada mulher que estava em casa que fazia o queijo. Umas sabiam fazer, outras não, outras tinham higiene, outras não tinham, e era uma coisa muito, muito precária, né? E a comercialização era na beira da estrada, ou distribuir para a vizinhança, ou consumo próprio, né? Era o mercado da época.
Até, Bruneto, só uma coisa, que eu até lembro que a gente tem uma pergunta. Você é natural de onde? De Putinga. De Putinga mesmo, tá? E aí Mas até eu te não digo, até hoje eu digo que sou de Encantado, mas Mas, ô Bruneto, deixa eu até te perguntar, você lembra ali, né, você, sua família, todo mundo fazia queijo novinho, né, quando criança, seu pai, sua mãe, enfim, você tem essa recordação na família? Antes se de eu, você trabalhar mesmo como profissional, assim, da, tá, da, da comunidade que você nasceu e tal, de ter o hábito de eu, fazer queijo? eu nasci lá perto de Charqueada, lá tem 3 vilas, que na verdade hoje era divisa, onde eu nasci era divisa entre Putinga, Antagorda e Doutor Ricardo hoje, que é outro município, né? Estava no meio lá, nós tínhamos meu pai lá tinha uma propriedade, lá tinha a roça, na roça, a gente trabalhava na roça, nós éramos aí 9 irmãos, né? Uhum. Famílias, e assim é que naquelas montanhas lá nós produzimos de tudo, né? Porco, leite um pouco, leite, enfim, assim, para sobreviver a família, né? E foi de lá, fui lá até que mais tarde, então eu saí de lá, fui estudar. Fui sair para fora para poder estudar, eu tive que ir para Guaporé na época, né? Mas vocês já faziam queijo lá, né, a sua A família? minha mãe fazia queijo, a minha avó fazia queijo em casa, E, né? e, e era origem italiana, pessoal. Todo italiano, toda italiana, né? Que veio lá de Cotiporã, daquele lado lá, vieram transferido de lá. Mas Isso. inicialmente foi Cotiporã, essa região aí. Então, Depois pessoal, só para nós, entender, Bruneto, né, só para ver que é isso assim, para nossa pesquisa ela é importante também, né, em termos de raízes assim e tal, ver as origens, né? Você tem o sobrenome italiano, né? O seu, você tem um registro, por exemplo, do seu antepassado que veio da Itália, né? Ele foi o que seu? Era o avô, bisavô? E eles vieram para qual região, tal? Você lembra disso? meus avós, eu não cheguei a conhecer, na verdade, meus avós, porque quando eu nasci eles já tinham falecido, tá? Ou era muito pequeno, coisa assim, mas eu não. Da minha avó, sim, mas do meu avô não cheguei. Uma que chamava Abramo, né? Abraão em português, mas era Abramo, né? E Brunetto, que veio lá na região de Mansué, na Itália, lá. Qual que Na era a região, Bruno? Mansué, Mansué. município, Isso Mansué. era a região de Vêneto, Trento? É, na região do Vêneto, do Vêneto, sim, do Vêneto, norte da Aham. Itália, tá? E aí eles foram primeiro para a região de Cotiporã ali, a colônia era ali. Isso, isso. E lá na região de Cotiporã, que foi a maioria das pessoas de lá, vieram daquela região do Vêneto aí. E de Charqueada, já veio um outro grupo que eu não tenho bem lembrança se é da Normandia, ou não sei, da Itália, mais perto de Turim, mais para o lado, de um outro lado um pouco mais afastado. E eles tinham até um dialeto um pouco diferente do nosso, tá? Aham. E Então, aí, Bruneto, então assim, né, pode-se dizer que o queijo faz parte da sua vida, assim, né, mesmo que seja para sobrevivência, desde esses primórdios aí. E essa sua avó que veio da Itália, ela já sabia fazer queijo. já ela sim, já sabia, ela, por parte da minha mãe também, eles eram todos, Todo mundo. fazia queijo assim, né? Não é que fossem queijeiros profissionais, fazia o queijo assim para consumo, porque na Itália também as condições eram muito precárias, né? Uhum. Quando saíram de lá, saíram exatamente porque não tinham condições de sobreviver Era um lá. queijo da sobrevivência, assim, né? Um queijo Isso, para guardar leite, né? Acho que era isso. por aí a ideia, né? Mas fazia queijo lá em casa e a gente estava junto para ajudar a mexer lá, desde criança ao redor do fogão lá, mexendo nas panelas para fazer queijo. E lá na época a gente já estava mexendo nos queijos lá, né? Tá? Então,
Claro que eram queijos que eram maturados no porão da casa, né? Que não existia casa de gringos em porão, né? E Sei quanto lá. tempo maturavam ali, você lembra já, assim, se tinha tempos diferentes de maturação, se era maturação curta, mesmo no porão nessa época Bom, sua? é que tem dois, como eu te disse, nós fazíamos queijo para tem dois, o mesmo queijo servia para dois, tinha duas formas de consumo, né? O, o queijo bem fresco, o queijo mais frescal, se presta muito para fazer aquilo que se chamava de portaia, né? Portaia, que é Uhum. um omelete, né? Incrementado, tá? Mas aí então ia a forma, o queijo que não estava bem maturado ainda. Ou então deixava amadurecer até os 20, 30, 40 dias, coisa 30, 40 dias. Aí então ele ficava já, digamos, no ponto de queijo colonial, 45 dias por aí, né? E se passasse, aí virava parmesão. E aí já o pessoal usava esse nome parmesão. Já usava Usava. parmesão para ralar, né? Claro que ele não Uhum. tinha as características de um parmesão, mas ele ficava duro, ficava passado, digamos assim, e se prestava para ralar. Era apimentado, ele tinha característica de parmesão, né? Mas não era o parmesão assim produzido diretamente com Uhum. esse nome, né? Com essa tecnologia. E não tinha, tipo assim, né? Ela podia ser 6 meses ou mais, ou até um pouco menos de 6 meses, não tinha Sim, uma coisa. sim, ia, com certeza. Agora, por exemplo, o Paris, lá, ele fazia os dois, né? Ele fazia o queijo para consumo, né? O queijo mesmo para consumo, que era o colonial legítimo, não sei se colonial que a gente, que eu tenho, pelo menos, como lembrança, tá? E fazia também o parmesão, tá? E o meu pai me dizia que ele lá tinha vindo já da Itália, já na Itália ele já estava trabalhando direto, indiretamente, trabalhava com queijo, né? E que ele teria estudado, teria feito teria Seu contato avô, isso. com alguma escola, alguma coisa, um centro de treinamento, não sabia dizer, mas enfim, já tinha alguma informação técnica assim um pouco mais apurada. Você está E falando, ele, só desculpa, Bruneto, seria o seu avô, pai do seu pai? Que você falou que trabalhava. quem falava isso era o meu pai. Ah, tá. E Mas meu ele, pai falando com esse senhor Paris, né, que era lá de Paris. Charqueada, dizia que o pai dele, né, quando estava na Itália, eles já tinham contato com queijo, né, já tinham contato com tecnologias um pouco mais, digamos assim, mais adiantada, né, mais técnica, né. E Uhum. quando ele veio aí, ele começou a trabalhar com, com, com queijaria. Aliás, lá naquela região de Charqueada, eles eram um pessoal muito empreendedor, tanto que saía a cooperativa de Encantada, de suinocultores lá, saiu de lá. Tinha uma fábrica de massa de tomate, né? Massa de tomate, coisa assim, isso que ficou muito famosa durante muitos anos, e durou muito, tá? E eram partiam muito para a transformação, né? Eles tinham essa vocação, né, de empreender, tá? E E, foram saindo, lá, o pessoal foi saindo, que era um lugar muito pequeno, muito afastado, foram saindo, né? Bruneto, nisso que você comentou aí né, do pessoal que fazia, né? Você lembra se tinha formas, né? Você e o pessoal de maturação em algum formato específico, se era redondo, se era quadrado, retangular, e o tamanho das peças, você se recorda como é que era? Principalmente nessa, assim, falando primeiro dessa época antes que você se formou, que você Sim, ingressou, sim, né? sim, sim, Pensando sim. bem nas origens mesmo ainda, né? O que Olha, você se recorda disso? olha, isso eu não digo que eram todos, né, mas tinha dois tipos de forma básica. Um que era a de folha de Flandres, assim, que era sempre circular, era circular, né? O formato era circular, Uhum. cilíndrica, tá? E fácil de explicar, porque eles normalmente pegavam uma folha de Flandres, né? Cortava a folha de Flandre e fazia a forma, fazia os furinhos do lado, né?
e dava o tamanho do queijo, né? Depende da lata, da folha que tu tinha, fazia a forma, era um pouquinho maior, um pouquinho menor, né? Também da quantidade de leite que tu tinha, faziam formas maiores ou menores, né? Tá? Em cima do consumo, da forma que uma forma de consumo que tu tinha gente que não queria forma grande, outros queriam forma maior, outros menores, tá? Mas o tamanho mais utilizado era isso. Tinha gente que fazia com forma de madeira, né? Eles faziam a forma de madeira, tá? Também durou, muita gente tinha isso na época, né? A forma de madeira, né? E É, geralmente e partia de aí, 1 quilo. então, uns tinham retangular, porque a madeira é mais fácil, quadrado, Uhum. retangular, coisa assim, é mais fácil, né? Mas a forma de Flandres, ou não sei que outras folhas era, eram mais utilizadas. E falar nisso, lá na Encharqueada, né? Isso eu me lembro, foi lá que eu conheci, aqueles tanques que depois eu vim ver de novo nas fabricações italianas, né? Aquele tanque de cobre, meio cone, tipo cone, assim, para fazer parmesão, eles tinham já esse tipo de equipamento, quer dizer, não é um equipamento que nós não viemos eu acho que poucas indústrias, até mesmo porque o cobre, a gente sempre se dizia aqui que era proibido aqui, né? E era de cobre que esse pessoal já tinha. É mais de cobre, né? Tá? Mas eu não sei se eu tinha lá, eu não tinha condições de, de, de dizer que metal que era, por isso eu não sei, tá? Mas eu me lembro de cobre, né? E, Uhum. enfim, E, eles tinham lá um equipamento, a indústria essa que falo do Ciência, depois de Paris, né? Que era de Paris, depois passou para o Ciência, não sei. Eles tinham um equipamento que era realmente diferenciado, né? De qualquer outra que eu conhecesse aqui no estado, eu acho. Tá? uhum. Era um equipamento bom. E não sei se ele importou, mandou fazer, isso eu não sei. Da onde veio. Ô, Bruno, Eu, pode mas, falar. enfim, mas a maior parte quem fazia em casa era esse panela mesmo, com panela e em cima do fogo, no fogão, né? E aí, Bruneto, duas perguntas, né? Geralmente, o que variava de peso esse queijo, né? Para o consumo, seja o mais fresco até o mais maturado, podia ir de 1 a 5 quilos, né? Menos. E esses queijos eram feitos de leite cru? E sempre de leite cru, sempre de leite cru, tá? É. E a qualidade, bom, é fácil de entender também. As formas, o tamanho era, enfim, muito em cima da forma que tivesse, né? Depois né, do tamanho do queijo, a quantidade de leite, né? Mas, assim, digamos que no mercado, era um queijo não muito mais do que 3 quilos, né? Mas era de 1 a 3, digamos assim, né? Uhum, Mas uhum. E tinha, de repente, alguém com mais, outros com menos, mas daquilo que eu tenho lembrança, era um queijo de 1 a 3 quilos. Tá? Tá? e a salga, Bruneto, você via se tinha algum padrão entre os produtores do processo de salga ou não? A salga era feita, pelo menos lá em casa, eu não tenho muito claro como é que era, mas eu me lembro, não era salmoura, não era salga seca, né? Seca. Ou na massa, na fabricação, ou na superfície do queijo já se fazia. Mas se Uhum. salgava muito na massa, já a panela ficando pronta, já se salgava o queijo. E aí, Bruneto, falando um pouco assim, né? Se você teve esse envolvimento grande também aqui na Serra, queria que você falasse um pouco bom, das suas percepções aí das origens do queijo colonial, né? Que você entende disso, na sua opinião pessoal mesmo, com base no que você vivenciou, no que te contaram, se você atribui a essa chegada dos imigrantes, quando você contou um pouco aí uma história interessante, né, que
existia pessoas fazendo queijo de alguma forma, né? E não sei se exatamente seria o queijo serrano, né? Que é do campo de cima da serra, e o pessoal fazia aqui. E aí veio os imigrantes, né? Que trouxeram talvez um pouco mais de técnica em algumas coisas, né? Exato. E aí a gente conversa muito até sobre essas origens das vacas leiteiras, especialmente na Serra Gaúcha, né? Na Serra Gaúcha, se essas, bom, antes delas talvez assim serem tipicamente leiteiras, mas bom, queria que você contasse um pouco e falava o que você pensa também, tanto do que você ouviu e do que você concluiu, né? Pelo menos eu acho que é por aí, né? Assim, da onde que você acha que veio esses animais, o pessoal que estava na serra mesmo, né? Estava tirando leite, pegar aí, né? Final do século XIX, início do século XX, e aí depois esse pessoal estava tirando leite, fazendo queijo, alguma coisa aqui, esse território que a gente conhece como Caxias, Bento Gonçalves, Carlos Barbosa, e aí depois, né, chegando os imigrantes, né, que os imigrantes que começaram a fazer mais queijo, os alemães também faziam queijo ou não, né? Como é que veio isso e como é que você entende que foi virando esse queijo da colônia até os dias de hoje, mais ou menos assim, né? E aí a gente tem outras perguntas dentro desse processo. Tudo bem, até fazendo perguntas assim ajuda muito. Mas eu tenho uma ideia, eu tenho uma concepção minha, mas é toda minha. Eu não tenho condições de falar, digamos, o tipo de animais que existiam em regiões diferentes, porque o meu mundo estava restrito àquela região, né? Eu conhecia, e mesmo assim, se tu me falar de raças e coisas assim, eu sou capaz de dizer que não tinha uma raça que não tinha, não sei, não entendia de raça, né, na época ainda. Mas eu me lembro que nós tínhamos lá, ainda aqueles gado, não sei se era mais cedo ou mais tarde, mas aquele mistura de gado zebu com não sei o que lá, com um outro gado que tinha lá, mas não eram produtores de leite, não eram de produção de leite. Os animais lá eram comprados para nós que tínhamos pequena propriedade, né? Que a maioria de lá tinha pequenas propriedades, né? E usava os bois para a lavoura, né? Para arado, para carroça, essas coisas. E as vacas tiravam leite, tá? Então era uma coisa, mas não era nenhum dos dois tinha, quer dizer, pelo menos as vacas não eram leiteiras por natureza, né? Foram especializadas na produção de leite, tá? E quanto ao queijo, Danilo, a gente vê que falando de queijo de regiões diferentes é muito complicado, né? Também é mesmo raciocínio, quer dizer, eu não sei como é que era feito lá na Serra na época, né? Só conheci o queijo da Serra já na época de 70, né? 70, 60, no início de Mas você 70. pode até comentar por aí também, viu, Brunito? Assim, já Então, pode avançar nessas dali para décadas. frente eu posso até dar opinião, né? Agora, antes eu não sei exatamente como é que Uhum. era. Eu sou um pouco cético, e aí eu vou discordar um pouco de tudo que se fala um pouco assim, porque se dá importância de uma coisa que eu, talvez como técnico assim, eu daria uma nivelada um pouquinho mais embaixo da importância tanto da raça, tanto do local, tá? Eu daria um pouco mais de importância à questão dessa prática, dessa vivência de fazer o queijo. E outra coisa, dados de higiene, dos cuidados higiênicos, da sanidade, que havia muita diferença entre uma família e outra, tá? Da uma forma de tirar leite, da hora de guardar o leite, na hora de tratar a vaca e na hora de fazer o queijo. Quer dizer, e a gente sabe que isso aí é fundamental para dar um queijo, diferenciar um queijo do outro, né? Tu pega um leite maltratado, contaminado, eh, a vaca, por exemplo, ela tirava o leite lá, mas ela dormia no estábulo, tá? E fazia festa, estava tudo misturado, deitava de noite e estava lá. E de manhã dava uma limpada no teto, lá tirava. Então a gente imagina hoje que qualidade teria esse leite, né? Seria e a gente sabe, né, que
fazer um queijo com leite cru e nessas condições, tu não tem um padrão de leite Uhum, que tu possa considerar que é um leite muito uhum, bom, tal. Ele é um claro. leite sofrível, né? Agora, se tu pega numa família caprichosa, que tirava o leite, cuidava, lavava, limpava, tem mais cuidados assim, claro, o leite é cru, mas aí tu tinha um outro sabor, uma outra apresentação do queijo, uma outra oleadura, uma outra textura, né? E, então, estabelecer padrão assim, em termos de modo de fazer, às vezes o modo de fazer era o mesmo, né? Só que o resultado era diferente, Era né? diferente, né? Então, eu vejo muita gente falando assim que lá tinha não sei o quê, tinha, sei lá, uma erva tal, uma raça tal. Tá, tudo tem influência, mas eu acho que a influência maior ainda é o jeito de cuidar do leite, os cuidados que tinha. E aí, então, e nisso, Bruneto, Bruneto, deixa eu pode só, Danilo, só aproveitar, falar. quando tu comentaste ali do gado comum misturado com o zebu, né, e os bois de canga e as vacas, né, para leite. Bruneto, tu tens lembrança de como é que acontecia a compra desses animais entre vizinhos? Tinha alguém que vendia? Que Sim, lembranças tu tem eu, desse pelo comércio de menos gado? pelo menos eu sei lá de casa como é que era, como é que se fazia com a compra de gado, né? Nós morávamos lá perto de Soledade, tá? Soledade lá para cima era mais, tinha a região pecuária, eles produziam muito a pecuária, se dedicavam muito mais à pecuária. Até hoje eu acho que tem campos lá mais de fazenda de pecuária lá em cima. Que fica uns 70, 80 quilômetros de lá, ou menos, tá? Então, passava lá uma pessoa lá, no meio de uma tropa de boi, de coisas, ou então o pessoal ia lá para a Soledade e comprava. Que ele comprava uma junta de boi, ia para lá, comprava, e era sempre, normalmente, boi zebu. Zebu, que eu digo que é essa mistura de zebu aí, né? Era Uhum. um zebuinho qualquer, tá? E eram animais reforçados para a roça lá, e te levar, tinha que ser um animal forte. Para subir aquelas carroças lá, tinha que ser animal grande, quer dizer, o parâmetro, né? Mas esse pessoal que E, passava, você lembra das origens deles? Os vendedores desses animais? Era o pessoal, você lembra da onde que eles vinham? Era Soledade, tropeiro? normalmente para nós lá vinha de Soledade. Uhum. Pode ser que viesse de outros lugares, mas o que eu me lembro que vinha muito lá nessa região mais para o norte. Norte, para nós lá na época, Soledade era norte. Continua norte, mas tem outra dimensão. Uhum, uhum. Ô Bruneto, aí do queijo que eu ia te perguntar é o seguinte, você está falando desses cuidados e tal, quando a gente fala, né, dessas origens do queijo, né, especialmente na Serra que você viu, ou mesmo, né, em Putinga que você viu, o que você percebe dessa questão étnica, né, entre imigrantes, né, entre italianos, alemães especialmente, ou até outros, né? Essas pessoas, independente de qual país eles vieram da Europa, tinham algum conhecimento de fazer queijo? Você percebia fazer mais queijo em determinada comunidade, né? Pelo que você rodou também enquanto técnico, né? Você via mais, o pessoal, igual tem, o pessoal italiano fazia mais queijo, ou não dava para falar que era bem isso, né? E você via diferenças entre uns e outros, assim, de alguma coisa? Olha, e que eu vim conhecer, vamos dizer, queijo de fora foi a partir da época de 60, né? Então, quando eu me formei, comecei a trabalhar, e comecei a trabalhar já girando o Rodar, Estado, né? né? Já girando o Estado, né? Tá? Então, eu peguei indústrias pequenas, posso trabalhar pelas indústrias pequenas que eu conheci na época, né? Que a gente girava, a gente viajava quase um mês inteiro aí, tá sempre girando numa indústria, de outra, e enfim, para estudar, mudar, ampliar, para reformar, para construir uma nova, enfim. Então, deu para ter uma ideia. Eu tive uma ideia assim bem
razoável, né? Próxima da realidade, digamos assim. Mas eu diria assim, a zona italiana ali, ela é mais tradicional, na época eu conhecia, né? Mas a alemã também produzia muito queijo em casa também. Talvez não na mesma quantidade, com a mesma intensidade que o italiano, mas produzia. De outros lugares aí, mais para, digamos, pegando essa nossa zona de serra ali, Carlos Barbosa, Bento, Caxias, e nessa região mais serrana de italiano, isso, o queijo lá era um queijo de boa qualidade, um queijo já com, na época que eu fui lá, era um queijo com tradição já, né? Joia, E os Bruneta, queijos até. que a Santa Clara, por exemplo, fazia, eram muito bons, muito bons. Os Ah, melhores queijos que tiveram, que eu conheci lá, que os que eles faziam, né? Mas não eram só lá. Ia descia um pouco ali para Barão, ali, a Cooperativa General Neto, São Vendelino tinha uma fábrica muito boa ali também. Veranópolis tinha. Então, Nova Prata, não me lembro, Nova Prata. Enfim, tinha nessa região aí toda, foi produziam queijos bons. Já depois ia mais para as missões, aí pegava a zona um pouco de Alemães, de Ijuí, 3 de Maio, uhum. Santa Mas Rosa, e tinha, Santo Cristo, aquela zona, todas aquelas regiões sim, lá já se produzia. também, né? Que era o Mas pessoal mais eram alemão. regiões de colonização bem mais recentes, tá? Uhum. Porque eram pessoas que saíram dessa região mais para cá e E foram foram para lá na para segunda lá. leva. E Isso. tinha, Bruneto, uma percepção, assim, né? Você pega essa época de década de 70, 80, até mesmo entrando em 90, havia uma percepção, né, na população consumidora tal, de que queijo, né, bom era da Serra, você percebia alguma coisa disso? O queijo, tinha alguma ideia do queijo colonial da Serra? Você percebia alguma questão, né, relacionada com isso? Ou não via tanto uma diferença assim? Não, assim, se falava assim, estivia também, era o meu ambiente de trabalho, né? Também tinha essa concepção, assim, de que em determinadas regiões eram mais avançadas, mais dedicadas que outras, né? Mesmo porque tinha algumas regiões que não se dedicavam ao leite, aí começaram a se dedicar àquela formação de bacias leiteiras, Uhum. representaram em regiões novas, né? Então aí foi a partir dali que a gente começou a conhecer mais, né? Mas eu lembro especificamente que se fala muito no queijo serrano, né? Também lá no serrano já era um queijo que se falava muito, na época de 60, né? 60, Uhum. 70, por aí, 70, por aí, digamos. Tá? Ah, era um queijo, sim, eu quero um queijo, eu quero um queijo bom, mas eu vou dizer uma coisa assim, depois ele encontra mim. Não, não. Mas eu tinha, lá eu vi indústrias assim, pessoal, eu não conhecia, eu queria entender por que ele falava do quê, mas a tecnologia, digamos assim, comparada, a tecnologia que eles aplicavam lá em relação a regiões mais avançadas, deixava muito a desejar também. Assim como aqueles cuidados mínimos, assim, né? Não tinha, assim, aquele hábito de guardar um queijo, de preservar um queijo. Era mais, tipo, o que desse estava bom. Tá? Uhum. Tá? Uhum. Mas, para quem já estava, assim, mais ou menos escolado em queijo, assim, a gente sentia que havia uma deficiência, né? Nunca chamou a atenção assim que ela fosse uma qualidade assim excepcional, muito forte, muito alta, como tinha, né, em regiões mais avançadas. Mas já tinha assim um conceito de que era uma região com produto diferenciado, né? E assim, Bruno, E, até quando fala, né, assim, que muita coisa a gente tem conversou com algumas outras pessoas também, e você comentou aqui que tinha isso, né? Ah, vamos fazer um queijo, principalmente nas origens ali, um queijo de sobrevivência mesmo ali, né, de subsistência e tal, para comer, e no máximo vender para alguns vizinhos.
O que você, quando você fala de observar uma coisa mais avançada, era o que, assim? Quando Pois você é. fala assim, tinha uma coisa, que técnica que Eu vou tinha dizer mais uma coisa. avançada? Eu vou te dizer uma coisa, um fato que aconteceu comigo, assim, comigo particularmente. Você pode perguntar para os colegas da matéria que estavam comigo aí, que trabalha contigo perto, ele estava junto. Ah, eu fui lá e me mostrou uma fabricante de queijo, uma produtora de queijo lá, fazia um queijo que eles consideravam muito bom, etc. e tal. E eu fui lá visitar. E era um queijo bom, mas olhando o contexto geral onde ele era feito e coisa assim, eu me atrevi a fazer uma coisa que a gente não devia fazer. Eu era novato, eu fiz, tá? A gente acaba fazendo comentário e achando que podia já dizer, ó, ao invés de fazer assim, tu pode fazer assado, assim, assado, Aham. né? Tá? E eu, bobão, né? Fui falando, não sei, ó, eu vou dar umas dicas aqui, né, que como ele podia melhorar aquele negócio todo. E achando que estava agradando. E não, Depois o colega me dizia lá que era tipo, não era para eu voltar para lá. não volta mais lá. Não. Não volta mais daqui, tá? Só para dizer assim, não me chamou atenção o potencial que ela tinha, mas eu via que ela podia, em pequenas alterações, tá? Alterações. Mudar aquele coisa. Que hoje eu tenho certeza, eu já vi produtos que eles têm lá, não é mais o mesmo, com certeza. Era mais ou menos como eu imaginava que ela devia Aham. fazer na época, né? Mas ela ficou assustada com as coisas. Como assim? Eu estou fazendo o quê? Está dando certo? Por que que eu vou mudar? Mas eu aprendi a lição depois disso, né? Tá? Tem E, que ter cautela para um mas negócio assim, desse. e quando você fala assim, Bruneto, né, você vê alguns aspectos avançados, assim, né, especialmente na Serra. O que você notava assim, isso aqui é comparado com outras regiões e outros produtores, você está vendo algum procedimento na fabricação que ele seja um pouco mais, né, tecnificado, digamos. É o que é práticas de higiene, enfim, da enformagem, da dessoragem, da prensa. O que você via de diferente assim para a época, assim que era um pouquinho mais avançado? E você também teve em Minas, né? Então também você pôde conhecer algumas coisas em Minas também. É, eu acho que assim, eu vejo assim, claramente, por exemplo, a cooperativa, uma cooperativa ali, nem vou dizer o nome, mas a cooperativa fazia e tinha queijo muito bom, de queijo, e tinha um queijeiro, e aí um grande diferencial. O cara que fazia queijo, a pessoa que fazia queijo, ele era metódico, né? Ele era observador, ele mantinha, então, ele fazia uma análise, ele ia lá na câmara lá e vê o queijo, ele sabia que esse queijo foi feito dessa e dessa forma, deu esse queijo. Então, ele era uma pessoa que analisava o dia seguinte, como é que ia ficar o Uhum. dia seguinte. E quando chegava 2, 3 semanas depois, ele sabia que esse queijo tinha, ele já mais ou menos na cabeça tinha uma ideia de como é que do caminho que esse queijo percorreu. E aí isso chama-se prática, né? Ele praticava essa coisa, e o pessoal que trabalhava com ele praticava isso, né? Era o grande segredo dele, né? De ter um produto hoje, mas ele sabia que esse produto se desenvolvia desta ou daquela, desta ou daquela forma, né? Em cima dos cuidados que ele fosse ter. Então, ele adotava princípios de tecnologia, mas ele também sofreu as consequências disso, as indústrias do queijo colonial, quer dizer, quem fazia o queijo colonial e outro queijo, sofreram enormemente a partir de 70, da época de 70 a 80, porque começou a haver uma pressão das indústrias maiores, né, com todas de que havia muito queijo ruim que chegava, queijo que era vendido nas estradas, em beira de estrada, e atrapalhava um pouco o comércio, né? E enquanto que a indústria maior tinha uma fiscalização mais rígida, não podia sair do município ou do estado, não podia. Havia dois parâmetros ali para comercialização de queijo, tá? Então,
Essas indústrias pequenas que estavam fazendo produtos em casa queriam para crescer, se queriam vender, tinham que melhorar as instalações, tá? Isso, Aí fizeram uma limpa, assim. então, tá, na medida em que foram melhorando as instalações que a gente ia implantando, claro, não havia mão de obra capacitada para fazer esse novo queijo. E mudou, a tecnologia mudou, né? Porque a partir do momento que tu pasteuriza um leite, usa pasteurização de leite, se tu usa o mesmo jeito de fazer o queijo, tu não vai obter o mesmo queijo, Uhum, tá? uhum. Então, e se tu usa um Bruneto, fermento sem saber, e sem saber como fazer, não resolve o problema, né? Então, dessas queijarias aí perderam o ponto, né? Não ficaram no meio, não sabia se fazia o queijo dessa forma, com pasteurizado, ou sem, ou com leite cru. São duas maneiras diferentes de fazer queijo, né? Antes de passar a palavra Bruneto, para você, só Ciência, só uma coisa, que só para confirmar essa informação com o Bruneto. Até essa pressão era leite cru que eles faziam, mesmo essas. Você não está falando de fabricantes caseiros, né? Você está falando já de Sim, pequenas cooperativas, eram fábricas mesmo que vendiam queijo, mas era de leite cru, né? Só confirmando se é essa informação mesmo. é evidente que diminuiu muito a fabricação caseira a partir do momento que eles tiveram oportunidade de vender leite em casa, né? Porque antes eles faziam para comer, agora a gente fazia, porque vendia quando alguém ia lá comprar na casa, ou ficava alguém na beira da estrada para vender, né? Então, mas a partir do momento que passou a ter uma indústria montada próximo, ele vendia o leite, né? Era muito mais eles não eram produtores profissionais de leite, né? Eles produziam leite e vendiam leite para quem fosse lá comprar, né? E então, Bruneto, aproveitando esse mesmo assunto, uma informação adicional, nas tuas lembranças, essa indústria de maior porte que estava se organizando nessa época, né? Ela tinha a liderança de alguma delas, elas tinham uma organização entre si para poder, digamos, pedir que o Estado agisse dessa forma, que tivesse fiscalização, que tivesse uma inibição ali do comércio mais clandestino. O que tu lembra dessa parte? Como é que politicamente se organizava a indústria nesse período? bom, primeiro, começou a surgir, em termos de organização, o Sindilat começou a aparecer, né? O Sindilat foi uma organização, digamos, que pegou na época, as grandes indústrias, meia dúzia de grandes indústrias, digamos, tá? Não sei quantas eram Lacerda, Corlac, Maier, Patinhos do Maier, Santa Rosa, e Juí, tinha Pelotas, Bagé. Então essas lá faziam parte tudo do Sindilat, do sindicato das indústrias, né? E essa é uma organização que, digamos, defendia os direitos, né, a forma de paridade para todo mundo, né? Mas, em cima disso, as cooperativas também começaram a se preocupar, produtores de coisas começaram a se preocupar também, né, de ter como organizar isso. E nós da Carimater, que nós tínhamos um trânsito digamos que 70%, 80%, não sei quanto, das indústrias, nós transitávamos em todas elas, de uma forma ou de outra. A gente via, né, que o problema de um era o problema da outra. Todo mundo tinha problema. Agora, um não podia visitar, não comentar da outra, nem entrar numa outra frase. Todo mundo fazia um sigilo total, tá? Do que acontecia dentro, né? Que estragava queijo, que acontecia. Tá? Digamos assim, os erros eram comuns, mas ninguém comentava entre si. E a gente viu isso aí na época como instituição. Nós começamos a reunir os técnicos, né, que eram colegas nossos, né, um e outro, e fundamos uma associação, a AGL, né,
a GL. A GL tinha, no início, até como é que eu vou dizer assim, a contrariedade, não contou com o apoio das grandes indústrias, porque achavam que a GL seria um meio de socializar os problemas, entre outros, lá e tal. Mas logo, logo, o pessoal começou a ver que os problemas eram comuns a todos, né? Então, a gente começou, primeiro, nós tínhamos que qualificar a mão de obra, qualificar o produto, padronizar isso, tá? E se fazia seminários, reuniões, congressos, seminários, enfim, essas coisas. Trazia gente especializada de fora, trouxemos até da Itália gente para dar palestra para nós. Enfim, fizemos e aos poucos a GL ela foi ocupando um espaço técnico, na área técnica muito, eu acho, muito promissor, né? Ela foi muito, trouxe muito resultado. Eu acho que até hoje ela pegou uma área dos artesanatos pequeno, mas ela ultrapassou o que nós esperávamos na época, né? E ela que ficou dentro da Emater, ela tinha ficado dentro da Emater praticamente um bom tempo, né, como sede, né? Aí depois ela saiu e ficou, andou por aí, né? Mas hoje a Magela tem outro conceito e muito bom, tá? Tenho orgulho de ter participado, né? Mas, Sim. enfim, se eu respondo a tua pergunta, né? Essa organização das indústrias trouxe dentro das indústrias um espírito assim, de que não era competição, era achar caminhos. Mas, ao mesmo tempo, né, Bruneto, pelo que você falou, teve essa organização via Sindilat, ela talvez foi imbatível com essa produção em pequena escala, né, do queijo colonial que se tinha na época, né? E aí talvez junto, né, com essa instituição na época, né, que representava, né, fazia essa representação corporativa dos grandes laticínios, junto com o governo, né, pressionava e talvez ajudou um pouco dar essa freada nessas pequenas fabriquetas aí que você comenta, né, que existiam, né? O Danilo, assim, também em cima disso, também, em paralelo a isso, ah, começou a haver essa competição forte entre o grande e o pequeno, as grandes e as pequenas, né? E a arma, digamos, o ponto fraco era que só havia inspeção federal, tá? Inspeção federal, não tinha outra inspeção, só tinha inspeção federal, tá? E o regulamento do Ministério da Agricultura era muito drástico em termos para pequenas indústrias. Era bom Sim. para média e grande, mas para pequena era desastroso, porque tinha que ter pasteurizador, tinha que ter não sei o que. Isso inviabilizava economicamente, não tinha como, né? Mas essas pequenas, até rapidinho te interrompendo, Bruneto, essas pequenas que você falou aí, essas pequenas cooperativas que faziam, sei lá, década de 70, 80, elas estavam na inspeção federal e a inspeção federal não fazia nada, ou elas estavam na informalidade mesmo, assim, e só tinha inspeção? Existia uma certa existia um pouco de inspeção da Secretaria da Saúde na época. Ah, sim, é da A saúde, Secretaria de verdade. Saúde tinha um convênio com o Estado, mas a Secretaria de Saúde ela não tinha Não fazia, né? infraestrutura nenhuma, né? Ela só liberava o projeto da planta, mas não tinha, nem ela tinha pessoas assim, capacitadas para fazer uma análise se aquilo era bom ou não era bom. E aí nós começamos a trabalhar junto com a Secretaria da Cultura para criar um órgão que possibilitasse, né, a indústrias pequenas entrarem no mercado, mas legal, né, de maneira legal. E aí surgiu o caminho para o Cispor, né? O Cispor, quando ele entrou, era para a indústria de até 3.000 litros de leite, uma coisa assim, né? Mas era para a indústria pequena, né? Mas e aí
Aí então começou um outro problema. Pasteurizadores de 3.000 litros de leite, quem só tivesse 3.000 litros de leite, não tinha, ele era muito caro ainda, né? E, na época, uma empresa dessa, a PV, né? A PV, Oxil, uma coisa assim, a gente, trabalhando com elas, eles acharam uma saída. Fizeram um pasteurizador, cortaram uma seção do resfriamento final, né? Na parte final, né? Tiraram um monte de placas que entra ali, e o leite saía de lá, digamos que é 30 e poucos graus, né? Que era esfriado só com água fria, né? Não mais com água gelada, Uhum. né? Porque a água gelada seria mais se houvesse, assim, digamos, para vender leite para consumo, né? Agora, se saísse a 30 e poucos graus para fazer queijo, era ótimo, né? Que já estava o queijo Sim, já pré-aquecido. estava já E meio caminho. aí deu uma recepção muito grande, boa, uma receptividade das pequenas indústrias, que ficou barato de comprar, ficou bem mais barato, uma caldeirinha pequena, não precisava muita coisa. Então, cada um comprou o pasteurizadorzinho para 3.000 litros, uma coisa, 1.000 litros por hora, uma coisa assim, e a partir dali abriu condições da fiscalização, liberar produtos sem qualquer problema, que eram os mais graves, não tinha, na parte patogênica, não tinha mais Uhum. risco nenhum, o leite estava bom, né? Podia ter uma contagem talvez um pouco mais alta ou coisa assim, mas não havia muita tolerância, não, saía um leite muito bom, tá? E foi um achado aqui, né? Que aí essas grandes empresas venderam um monte de pasteurizador e venderam para o Brasil inteiro daí, tá? Nós queríamos a exigência. Bruneto, essa empresa era aqui do Rio Grande do Sul? Foi feita aqui no Rio Não, Grande do Sul, essa empresa que tu comentas? não tinha aqui no Rio Grande do Sul. Era a PV de São Paulo, a Alfa Laval também começou, porque elas não se interessavam, né? Eles é que começaram a desenvolver cada um. A Inoxil era uma outra, são 3 fabricantes que eu me recordo, que se prontificaram a produzir esse tipo de pasteurização era fora da linha de produção deles, né? Foi feita Eu só fico para atender, imaginando que né? isso tenha dado um impacto grande na indústria de médio porte, pequenas indústrias. Fundamental. E Foi tu, fundamental. assim, nós poderíamos afirmar assim que esse ponto ali, quando entrou esse equipamento, pode ser um ponto de mudança do perfil dos queijos no Rio Grande do Sul? Totalmente, totalmente, totalmente. Isso aí, com toda certeza, foi decisivo. Porque aí eles passaram a disputar mercado aqui em Porto Alegre, em qualquer lugar do estado, não podia vender fora ainda, né? Não podia vender fora. E, enfim, abriu as portas. Para pequena não adiantava, mas, eu posso vender em São Paulo. Não interessava para eles não poder vender em São Paulo, né? Porque a produção era muito pouca para Uhum. vender em São Paulo. Então, o que eles queriam mesmo era vender dentro do estado aqui, né? Que tinha competitividade. E era o que precisava, né? E esse movimento foi que década, Bruneto, dessa entrada desses equipamentos e tudo? Da pasteurização aí em massa? Eu não entendi bem Foi, a pergunta. foi que década que foi essa questão A dessa época, a época eu diria, não sei precisar, mas lá por 80, 79, 80, 80, por aí eu não saberia bem, só teria que consultar, mas eu acho que é 78, 70, antes de 80, antes de tá. 80, tá? Eu me lembro que até ontem eu Expo Inter, hoje tem, nós queríamos bem mais tarde, né, para as indústrias fazer exposição vender produtos na Expo Inter, né? E era um problema, né? Porque não tinha, só podia entrar produto com inspeção. E a partir dali ele foi permitido que houvesse a entrada desses produtos. E no início permitiram sem a inspeção. Parece que o CISPO foi 87, É, mas 88, por aí que eu acho que foi, né? Então, mas até ali era uma coisa assim meio
meio tolerada. Depois liberou. E o Bruneto, esse pessoal uma coisa importante, né? E quando eles faziam queijo, esse pessoal que fazia de queijo de leite cru, essas pequenas empresas aí, esses pequenos queijeiros, o que queijo eles faziam? Era o queijo colonial, chamava de queijo colonial, né? E o que você lembra de quando começou esse nome queijo colonial? Né? Como é que você lembra que foi dada isso? Porque alguns registros que a gente tem, né, da colega nossa Larissa, que te entrevistou, era que o pessoal falava entre si, é queijo só, é formaggio, formaio. E aí, assim, o que você lembra desses casos? Deixa eu te dizer como é que começou, como é que apareceu. Não é que como apareceu, né? Já estava andando o assunto, eu estava lá. Mas eu lembro muito bem, eu estive lá em casa, que o pessoal nós fazíamos queijo, mas também fazíamos vinho, né, em casa. Então, tinha o parreiral lá e, como toda italianada, faz vinho em casa, né? Tá? E tá, aquilo fica na cabeça da gente. E aí, o vinho colonial, ele tinha mais, quando falava em colonial, se não dissesse que produto, todo mundo pensava em vinho, tá? Ou salame, tá? O vinho ou salame. E o queijo, né, até que não se chegava a falar tanto no queijo colonial, chamava queijo, né? Tá? Mas a partir do momento, então, que a gente viu que o queijo começou a se expandir, entrou o único que tinha tecnologia, que eu queria chegar era aí, né? Quando entrou o pasteurizador, eu pulei essa parte, quando entrou o pasteurizador, foi ótimo para todo mundo, né? Mas, em compensação, os que faziam queijo colonial, digamos assim, o pasteurizador foi uma paulada, né? Porque o queijo já era outro, né? Tinha que ter era outra dimensão, era uma outra tecnologia, tem que botar fermento, porque se tem fermento não saía um queijo parecido. E aí as pessoas não tinham conhecimento de como trabalhar com fermento, tá? E essa questão do fermento, se eu disser que ela tem repercussão até hoje, o pessoal não vai acreditar. Mas a minha opinião é essa, né? Porque o fermento, ele é muito específico, né? Muito específico. Eu tive a oportunidade de fazer um curso na Alemanha, uma época aí, fiquei um tempo lá na Alemanha, e casualmente eu fui trabalhar um mês e pouco lá na universidade, dentro da universidade, e fazer um laboratório. Lá que eles faziam o fermento, tá? O fermento. Liofilizavam o leite, né? Tá? E para liofilizar, tu tinha que separar o tipo de micro-organismo, né? Então, tu botava lá dentro os micro-organismos que tu queria. E tinha que ter um conhecimento profundo disso, né? Alto conhecimento, tá? Mas e saiu um fermento, então, com essa ou com aquela característica, tá? E custa caro fazer essa pesquisa, aí não é uma pesquisa barata de fazer. E fazer uma pesquisa para desenvolver o produto, para vender meia dúzia de quilos, não dava. Eu me lembro que as Carimaté, na época, nós, dentro daquele programa, a gente importava fermento da Itália, da Alemanha. Só que aí, quando chegava aqui no Brasil, vinha envelope, a pessoa abria o envelope para ver o que era, se era um pozinho branco, né, ou qualquer coisa assim, e ele botava um grampo por cima para quer dizer, aí realmente não violava, tirava o parâmetro com isso. E aí as indústrias de fermento começaram a se interessar e vendia, mas vendia o fermento para um queijo prato, coisa assim, específico, né? E não era mais para o colonial, para aquela tecnologia. Se tu não, eu me lembro que eu não cita esse nome, né? Mas só para me lembro lá em Recife, em Carlos Barbosa, tinha uns queijeiros que eram fantásticos, né? Botaram a fábrica nova e tal, e aí saiu fora aquele produto colonial que eles faziam, né? Tá? Entrou para um outro.
E o pessoal que fazia aquele queijo nota 10 não alcançava mais aquele padrão, né? Quer dizer, o fermento derruba, a pasteurização derruba a gente, né? Tá? Se tu não tem acompanhado um treinamento, uma capacitação ou um fermento adequado para eles, e aí apareceu uma outra coisa, a qualidade. Se tu pensar hoje, o queijo de 20 anos atrás, no meu entendimento, era muito, muito mais saboroso que o de hoje, tá? Não era pouco, tá? Ele não era tão bonito, ele não era tão uniformizado. Isso é verdade, porque apareceu um queijo hoje é muito mais bonito, muito mais padrão, tudo bonitinho, bonito. Agora, comer queijo, sabor, não acompanhou. Por quê? Porque não foi feito fermentos para sabores. O queijo de hoje é fatiado, tem que fatiar bem, tem que fatiar bem. Agora, se é bom ou não, a não ser que esses queijos de hoje aí, chamados queijos especiais, né? Esses, Não, esses queijos exatamente. especiais de hoje são excepcionais, são ótimos, tá? Hoje o que tem em termos de melhor aí são aqueles queijos especiais, né? Em termos de sabor e apresentação, eu acho muito bom. E, Agora, o sabor do outro, eu acho que já tivemos melhor. e assim, Bruneto, até isso, uma pergunta, a gente conversou também, que está morando no Rio Grande do Sul agora, né? Você deve lembrar bem, com Robert Magarinhos, né? Que foi da GL ali. Conheço muito meu amigo. Isso, é muito legal. Ele, né, tal, trabalhou um tempão ali agora no Ceará, ali, né, com o pessoal ali. E ele estava contando essa história do fermento até, né, que eu não sei se você coincide um pouco, né, porque a gente sempre ficou curioso sobre isso, né, que eu acho que é um grande equívoco, talvez, da cadeia, né, essa coisa de ter feito um fermento do colonial que ninguém sabe muito bem de onde surgiu, né. E aí ele contou uma história que a Nancy da Fermentec, uma época, ligou para ele e falou assim, olha, quero fazer um fermento aqui para um queijo colonial, o que, que você recomenda? Né? Ele falou, olha, mas né, isso não tem jeito e tal. E aí ele recomendou só fazer eu não lembro exatamente, né, mas uma cultura láctea que dava olhaduras nos queijos, não propiônicas, né, mas que promovesse essas olhaduras aí. E aí ele recomendou isso e ele acredita até que foi daí um pouco que talvez as empresas de insumo começaram a fazer um queijo colonial. E hoje a gente tem, né, sei lá, pelo menos uns 3 tipos de fermento de queijo colonial no mercado, né? Mas que nem produzidos no Brasil, às vezes eles são, né? São produzidos fora e só ganham o rótulo para colonial aqui e que são entregues, né, vendidos para as agroindústrias e elas vendem, né? Não sei se você também compartilha das mesmas origens aí, como é que foi essa ideia do fermento do queijo colonial. Eu acho até, né, Dani, dentro dessa ideia ali, eu concordo com ela, né, porque houve um tempo que eu dava curso de fabricação de queijo aí no centro de Montenegro, aí no Aham. CETAMP, né? Que hoje tem na Fazenda das Flores, tem outro lugar. Mas eu dava esse mais comprido, um curso mais comprido um pouco, esse de Montenegro. E, por vezes, eu fazia alguns experimentos lá. Fazia queijo pasteurizado, tá? Mas alterando só a tecnologia, não, nem tanto pensando no fermento, mas no sabor, mas na apresentação, porque tu tenho que fazer uma mistura de termófilo com mesófilos, né? Fazer achar um ponto entre eles. Também não servia, tu tem que mexer com as temperaturas um pouco. Chega num ponto qualquer lá que tu tem que botar até água gelada dentro do coisa para cortar, né? E aí o que que acontecia? Na hora de prensar, tinha que dar uma pequena esfregadinha e mexer mais ainda para incorporar ar, né? Para poder dar aquele monte de oleadura que o queijo te apresenta, né? Essas são coisas que seriam defeitos do queijo normal, mas aí, de repente, para queijo colonial, que tem essa característica de oleaduras meio irregulares e um volume maior de oleadura, né? Então, mecanicamente, eu produzia oleaduras.
corrige um pouco o problema, fica um queijo mais parecido, né? Agora, quanto ao sabor, aí é a questão do fermento, né? O fermento é complicado, é difícil tu achar um fermento para fazer isso. Dá para desenvolver, mas empiricamente, não dá uma forma. Tem que ser no laboratório, alguma coisa assim, né? Tem até muito interessante, Bruneto. Numa outra oportunidade, onde a gente até fez uma reunião, você conhecer, tem umas meninas ali da Univates, da Tecnovates ali, que elas criaram uma startup ali, né, uma pequena empresa com esse negócio chamado Fermenta. E elas estão vinculadas muito a essa coisa de trabalhar com fermentos, né, regionais, né? Então, elas tentam pegar essas bactérias, né, no ambiente, as acidoláticas que vai ter no leite e tal, e a partir dali trabalhar para um isolamento ali também, fazer um fermento, né? Tem sido Se interessante. tiver, pela experiência que eu tive lá na Alemanha naquela época, né? Não sei como é que são hoje os laboratórios, deve ter evoluído muito e deve ter outros critérios, né? Mas é um trabalho lento, né? Essa de pesquisa do tipo de coisa para dar um determinado sabor, quer dizer, isso aí é uma coisa que leva algum tempo de acompanhamento até tu determinar, né? E não sei como é que é hoje, né? Mas é um caminho, né? É um caminho. É um caminho, né? Para daqui a pouco ter pelo menos mais personalidade. E nesse sentido também, Bruno, eu queria te ouvir o seguinte, né? Quando te vem na cabeça, né, fazer uma imaginação do que é um queijo colonial para você, né? O que ele vem na sua mente, assim, um queijo colonial, em termos de aspectos sensoriais e de aparência, né? Tudo. Que ele te remete na memória, tanto como consumidor, produtor e técnico da área que você vivenciou tudo isso aí, né? O que você poderia falar desse queijo? Mais ou menos, tu tá me pedindo assim, mais ou menos, me explica aí como é que é para um cara explicar para um cego como é que é a cor verde. Aí tu explica ver como é que é. Tá? Não, Não, é por aí, né? tô brincando um pouco, né? Porque né, é uma coisa meio complicada esse negócio de tu falar de sabor, tu pode falar de aquilo que tu enxerga, né? E que tu gosta ou não gosta, né? Agora, daí tirar uma conclusão que é este ou aquela característica. Mas Mas acho que o legal é ver isso. O que para você, né? Para você, Bruneto, assim, sua opinião sim, mesmo, não é é. uma coisa assim, eu acho que tem que ser assim. Eu guardo para mim o seguinte, o queijo tem três coisas assim, né? Tu tem que tem a apresentação, né? A apresentação do queijo, quer dizer, o queijo tu tem que achar um queijo bonito. Tem que te agradar do queijo, da massa, do queijo ter uma massa que uma massa bonita, uma cor e uma coisa bonita, tá? A forma, por exemplo, tem que ser uma forma uniforme, né? Não pode ser um dia assim, outro assado assim. E tudo isso tem que criar na memória da pessoa. E quando ele come um queijo, ele se lembra daquele queijo com aquele formato, com aquela textura, com aquele. Não é uma coisa só, né? Tá? Que é difícil. Ele já associa uma série de características e dá aquilo que tu gosta, o produto que tu gosta. Agora, o sabor do queijo colonial, que eu lembro, que eu procurei sempre desenvolver nisso aí, ele é um queijo. Ele não é um queijo forte, ele é um queijo bastante suave, né? Tem um sabor é, leve, ácido, eu diria levemente propiônico, um pouquinho adocicado, assim, né? Com propiônico, né? E até, às vezes, coisinha no fundo, assim, né? Não é de apimentado, mas um pouquinho picante, tá? Um pouquinho, mas é de leve, né? Então, esse conjunto ali, tu tem um queijo sabor do queijo colonial, do queijo colonial, né? E a E tu textura consegue macia, cremosa, o que você. cremosa, sim, ele é cremoso, ele não é que na época não se usava muito a questão da fatia, né? Da fatia fininha, fatiado, aí não tinha isso aí, né? Mas ele teria que ter alguma eletricidade também, né? Tá? Uhum. E não pode ser muito quebradiço, essas coisas não funcionam, né?
O formato dele, para você, você lembra dele mais redondo, retangular, as duas Olha, formas? como eu te disse, eu acho que aquilo que tu faz e gosta, tu guarda. Tu guarda todas as características daquele produto, tu guarda como aquele. Então tem que ser aquelas características. Eu guardei na minha memória que é, ela é elástica também, né? Mas é o queijo cilíndrico, né? O queijo cilíndrico desses de 1, 2, 3 quilos, o tamanho não é importante. Quando tu cortar, tu vê aquelas séries de Olhadura? olhaduras, nenhuma muito grande demais, porque aí é estufamento, aí é coliforme ou coisa assim, né? Aí já é outro tipo de micro-organismo que está atuando, né? E ela pode ser irregular, mas tem que ter uma quantidade razoável e bem distribuída no queijo, Uhum. tá? Uhum. Se tu tem isso aí, geralmente o que tu tem é um queijo bom. E um queijo amarelado, assim. Amarelado, mas não, sem corante, na época não tinha corante, Sem né? corante, mas amarelado. Exatamente, sem Uhum. corante. Ô Bruneto, você, dessas questões dos pratos gastronômicos, assim, né? Você falou da fortaia, né? Que era como Importante. outras coisas que utilizavam queijo nas elaborações gastronômicas, né? Nas comunidades rurais, assim, né? Que você lembra das origens, né? Além da fortaia, você colocaria algumas mais em evidência? Bom, a fortaia, ela era quando era cozido, né? Cozido, né? Por incrível que Uhum. pareça, na época, não me lembro que fizessem pizza lá em casa, pelo menos, não sei se eles não sabiam fazer, eu nem lembro, me lembro da pizza, porque Não, eu vim aprender a pizza bem depois, tá? Mas, em mas todo caso, o queijo, assim, in natura, né? Em queijo in natura, era polenta, você lembra de... polenta, grata com polenta, com pão, coisa assim, é esse consumo tradicional, assim, né? Uhum, Né? uhum. Mas Bruneto, alguma lembrança da puína relacionada ao queijo, ao a soro? puína, a puína era o subproduto que era sagrado, quer dizer, eu me lembro que ah, sempre o soro do leite nunca era dado para os porcos, né, direto. Passava antes, fervia, fazia puína, né? E a puína, imagina que lá em casa nós éramos em 9 irmãos, nós 2 a 12 pessoas, então tinha que dar comida para um monte de gente, né? E aí se aproveitava de tudo, né? Tá? Tá? Mas era puína, mas tinha mel, tinha melado, tinha essas outras coisas, então, mas era uma delícia. Como é que é a elaboração da puína que é para você ali, Bruneto? A puína, pelo menos a que nós fazíamos lá em casa, juntava o soro, né? Juntava o soro, né? E fervia, colocava vinagre, que o vinagre a gente produzia lá em casa mesmo, né? Vinagre, precipitava e peneirava e estava pronta a puína. Uhum. É bem, Enrolava no bem, paninho, pendurava? isso, Não? isso, isso, sim, sim, secava um pouco, né? Secava e estava pronta. Uhum. Eu acho que até hoje é feito mais ou menos Salgava assim, também, Bruneto? com sal ou sem sal. Lá em casa eu não usava sal. E isso aí comia em algum prato ou vocês usavam para passar no pão? Como é que Olha, era? não se fazia muita manteiga lá em casa, não se fazia manteiga. Então tu passava puína com mel, coisa assim, e estava pronto o pão, coisa assim, era assim. Para substituir a manteiga, né? E Isso, provavelmente isso. a puína estava associado mais aos imigrantes de origem italiana, certo? O pessoal. Eu acho que sim, eu não sei se outros. Claro que mais tarde veio, aí, então, fazendo mistura com nata, com creme de leite, né, e tal, aí já começa a fazer outros, requeijão e outras Uhum. coisas assim, né. Porque assim, o Mas, que parece de alguns a registros puína é é um isso, né? produto que é fora. E até os alemães tinham mais esse hábito do cachemir, né? Isso, Da cashmere. fazer nata, manteiga, enfim, né? Que É, aparecia a cashmere já era um produto mais eu fiz muita cashmere até porque eu trabalhei em Santa Cruz lá. Ah, aliás, em Santa Cruz eu aprendi uma coisa bem interessante. Tinha uma fábrica de queijo que era da Polar. A Polar também a fazia. Polar tinha, Polar de A Polar, cerveja. a Polar. Tinha fábrica de queijo lá. Foi meu segundo emprego. Olha só. É.
tá? E foi lá que eu aprendi, eu tinha essa vista em fotografia, tinha um pasteurizador tipo dinamarquês, o único que eu vi trabalhar até hoje. Eu trabalhei, era um tonel, espécie de um cilindro, um tonel, e parede dupla, tu passava o vapor por dentro, né? E vapor por dentro, duas paredes, né? Era forrado. E vapor lá dentro, e lá por dentro jogava o leite com hélices. E o hélice empurrava o leite na superfície e subia. Ia subindo, ia descendo, subindo. E quando chegasse lá em cima, ele já estava aquecido a 67, 70 graus, mais ou menos. E tu regulava no volume aqui no registro aqui, mais ou menos lá. E chegava a temperatura em cima, saía e ia para um resfriador de cascata, com água fria, água gelada. Uhum. Saía assim na superfície externa e coletava o leite pasteurizado do outro lado. Era Olha só. pena que eu acho que eu não sei onde é que foi parar aquele pasteurizador, foi o único que eu já vi trabalhar. Mas era uma raridade. Mas eu estava falando mesmo, falando de pasteurizador, agora me lembrei que É, tem tá Da comentando Kirschmeier. Você da estava questão contando que você aprendeu a fazer a Kirschmeier. que fez muito lá em Santa Cruz, né? a queijo, sim, só nós fazíamos lá. Mas o queijo era um queijo, como é que eu vou dizer? Era um leite deixado precipitar, ajudava ele um pouco, mas era um acidificante, ele botava um fermento para acidificar, e aí ele precipita a proteína, né? Ou vinagre ou coisa que podia botar, precipita também, e aí tá pronto, é queijo pia. Aí só passar no negócio lá para homogeneizar um pouco e tá pronto. Ô Bruneto, só uma coisa voltando no assunto ali com relação ao queijo colonial aqui na Serra, né? Do tempo, você trabalhou um tempo na Santa Clara também, né? Teve Eu trabalhei assim indiretamente, né? Porque a gente ia lá. O que eu trabalhei na Santa Clara, que eu digo no Ascar, né? Ascar ia lá. A gente ia todo mês, ia lá, ficava uma semana, ou às vezes Uhum. duas, coisa assim, lá na fábrica velha, né? E depois a gente projetou aquela fábrica A nova, nova, né? que nós projetamos também. E, enfim, foi o meu Mas trabalho lá dentro, tá? Em Santa Clara, mas depois passamos lá fizemos a cozinha industrial e fizemos um frigorífico também lá. dessa questão, eu queria falar exatamente mais do queijo colonial da Santa Clara, né? Como é que você lembra que a Santa Clara sempre fez um queijo, porque assim, o queijo, que ela sempre teve essa origem de fazer um queijo colonial, mas em um determinado momento que ele se chamou colonial. Você conseguiu acompanhar essas mudanças de fabricação ali na cooperativa? Como é que você vê esse papel da cooperativa com o queijo colonial, né? Como é que Eu acho que o nome colonial, ele começou a aparecer, não entendo o que estava falando, né, em cima mais do vinho. do vinho, né? O Vinho vinho colonial. foi o que acendeu a vela aí para a Para vela os que eu digo, a termos luz coloniais. do colonial. Só que o vinho, e a gente tentou também, né, trabalhar em cantinas de vinho, né, umas quantas aí, para tentar resgatar o vinho colonial, tá? Só que é complicado o vinho colonial. Se tu começa a tomar vinho De uva normal ali, vinícola, né? e ver o colonial, eu não tomo mais colonial. Eu me lembro que ia lá na casa do meu pai, que continuava fazendo colonial, eu não conseguia mais tomar vinho lá dele, não, porque era muito forte e muito regular. Não claro, é que na fermentação eles não tinham controle de temperatura, então ele acabava aquecendo a fermentação muito e aí a acidificação era muito, muito forte. Tá? E a gente abandonou a ideia do vinho colonial, né? Aí trabalhamos com usina, com cantinas normais, né? Mas o queijo a gente achou que era possível, mas não teve aceitação assim nas indústrias pela dificuldade talvez com equipamento de gente
sei lá, eu achava que lá que o futuro, em função do volume de leite, tinha que comprar pasteurizador e aquela coisa toda, o queijo não ia dar com queijo colonial. E ele não teve, assim, no início, tanto. Eu sempre insisti, eu me lembro como um latinha, quando estava na Pio, ah, eu dizia para o pessoal, né, que era uma das saídas que teria que resgatar, era o queijo colonial. E eu sou fã do queijo colonial. Não, todos nós aqui também, né? Tanto é que a gente está tentando fazer esse Difícil, trabalho aqui de é uma difícil outra. achar o queijo bom, queijo colonial. Assim como o salame Agora. colonial, assim como o salame colonial, ele não tá num bom momento também. Mas assim, da Santa Clara, que você lembra dela ela fazer o queijo colonial como, assim, tipo, na década de 70, 80? Era igual está Lembro. sendo hoje? Eles já usavam fermento? Como é que era esse processo? Que Não, já deve estar CIF há muito não tempo. eu usava um fermento caseiro, fermento que se fazia com soro, à base de soro, né? Eles Quer dizer, faziam fermento à base do soro, então. isso, à base de A soro. Santa Clara fez isso, fermento à base de soro, tá? O Isso. soro fermenta, igual pingo, igual em Minas, assim, mais ou Base menos. de soro. Agora, se tu for pensar que o soro ele não era tratado e coisa assim, tu imagina que lá era um blend de micro-organismos assim, muito. Porque era de vários produtores, né? Então eles. É. A gente dizia lá na Santa Clara, porque eles tinham lá aquelas mesas para colocar o queijo, não era de inox, era de madeira, é, lá no porão da fábrica onde era antes, né? E que aquele ambiente de trabalho onde eles estavam devia estar, eu não tinha como comprovar isso, mas devia estar assim, digamos, contaminado de propiônico até, né? Dava muito propiônico. Então, eu acho que o propiônico ia ao natural para dentro do queijo colonial, porque não se tinha uma cultura de propiônico, tá? Tá? O propiônico provavelmente crescia no soro, mas também eu acho que ele devia estar impregnado na madeira ou nas paredes lá, ou, não sei, não conheço bem quais são os caminhos que poderia ter, né? Mas que ele tinha a característica de propiônico, ele tinha o queijo colonial deles. Da Santa Um Clara. queijo, uma cooperativa. Provavelmente pouco sal também, que tinha esse queijo, né? Para desenvolver melhor o propiônico. Quem fazia um queijo muito bom também, lá e aí perto, em Barão, né? Lá em Barão, Cooperativa General Neto. Ela lá, não sei É hoje como aquela é que está, mas eles faziam um duplex, queijo muito né? bom. Ei? É aquela que duplex, né? Que tem aquele queijo. Isso, Né? duplex. Eles têm um queijo colonial muito bom mesmo. Né? Pois é, lá era um queijo muito bom. Era um queijo muito bom. E também nessas condições, mais ou menos. E você lembra dessa questão quando você fala de fermento à base de soro, do soro fermento, Bruneto? Você lembra disso produtores, né, fazerem também em casa, né, em pequena escala? Tinha isso porque se atribui muito o soro fermento, né, o pingo, a Minas Gerais, os queijos de Minas Gerais, e como se aqui fala, eu queria que você só comentasse isso. Você viu isso? Tinha essa cultura de fazer fermento com soro? Tanto assim que, pelo menos lá em casa, a gente, a mãe, né, que pegava digamos que uma caneca de soro de hoje, guardava e colocava no soro de amanhã. Sua mãe já fazia isso, então, com soro fermento? Já fazia isso, sim. Ah, legal. Agora, que deve dar, é aquilo que eu digo, né? Devia transmitir tudo que é coisa, né? Fazia sem muito padrão, né? Vale para tudo. O Não, mas bom e o ruim está tudo junto. show, já vi, mas... Ô, Bruneto, assim, ó, o que eu queria também ver que você pudesse falar, se você percebia, especialmente aqui na Serra, algumas questões relacionadas com a alimentação de rebanho e tal, o que você via ao longo da história aqui, né? O que o pessoal já usava silagem, tinha as pastagens de cultura de inverno ou não, era campo nativo, era o que tivesse, né? Como é que era
E se você via, e outro ponto importante para você responder essa pergunta, se você notava, né, seja em queijos caseiros ou queijos mais industrializados, alguma percepção sensorial diferente conforme o que a vaca comia. Eu não me recordo qual foi a região, mas eu acho que foi, se não me engano, a região de Bagé, não sei onde, que eu não cheguei assim comprovar nem nada, nem eu, nem a minha equipe lá na equipe, né? Mas para determinados tipos de ervas, mas são ervas assim, não sei que tipo de erva, uma erva comum que cresce lá, é uma praga, coisa assim, que se o animal comesse aquilo, apareceria no leite. Tá? Em outro lugar, por exemplo, alguém me disse que tinha muito samambaia numa região aí, samambaia, assim, eu acho que o pessoal fazia queimadas, depois crescia. Na Se o brotação. animal comesse não sei se isso é uma superstição ou não, né? Mas que o pessoal diz que se o animal comesse aquelas ervas assim, transmitia ao queijo, tá? Não sei. Eu vi comentários sobre alguns tipos de erva que poderiam transmitir, mas nunca me disseram trazer coisas positivas, né? Sempre um problema. O problema vem de alguma coisa assim, né? Mas a alimentação das vacas aqui na região, você lembra como é que era aí nessa década de 70, 80, né? Já usavam silagem, pastagem, como é que era? O que você... Eu não falo muito de vaca, não, mas que tinha o nosso outro setor lá que Era trabalhava de mexer vaca, mais lá com a... eu não estou muito, não estou muito disso. Não iria muito Não para a era meu, parte das vacas, não, era né? meu campo, não. Mas você lembra que chegou com o Breno, mais uns outros aí, que falava isso. Trabalha na FEPAGRO, né, o Alexandre? Olha, sim, esse foi pagro, né? Esse FEPAGRO. Sim, Tem um agrônomo que eu vou nós perguntar, o Abir Abir uma coisa assim, não me recordo o sobrenome dele. Eu encontro muito amigo meu aqui, eu encontro ele quase seguido aí. Vou perguntar para ele se porque a especialidade dele era a alimentação de gado leiteiro, né? Então ele deve saber Uhum. alguma coisa mais sobre isso. Ô, Bruneto, uma coisa que a gente falou conversamos com o Ovídio também. O Ovídio comentou que quando ele veio para cá, ele via muita gente prensando queijo com pedra também, assim. Você lembra de ver isso também, tal? Prensava Claro, mas mais pro caseiro, coisa assim, né? No né? caseiro, né? Aí usava tijolo, era pedra, ou era qualquer coisa usava. E até te mostrar aqui, que tem na sua apresentação, que eu abri ela aqui agora, deixa eu achar. Não sei se você lembra dessa apresentação que você fez no Expo Inter, eu tenho ela guardada aqui, né? Aí tem aqui, ó, quer ver esse tipo de estrutura, assim, desse tipo de prensa de madeira e outras, assim, né? Tinha fabricantes mesmo, marceneiros que faziam. Era isso, assim, você lembra disso ser existir a partir de quando e durar até quando, mais ou menos, né? Porque ainda se encontra algumas peças dessas por aí, né? Usava muito, Danilo, inclusive, a imagem para ajustar o desapareceu. queijo. Se quiser projetar de novo. Desapareceu? Ixi, peraí. Inclusive tá ouvindo? Estamos ouvindo. Tá aparecendo. Nos agitadores de leite, de queijo, coisa assim, coisa de madeira, isso tinha macalé, que eles chamavam macalé, e garfo, com umas coisas assim que tinha lá, que é de madeira, isso existia. E eram produtos assim, que a inspeção sempre não enxergava isso com bons olhos, né? Que são produtos... A madeira, Não. enquanto é nova, ela é boa, depois começa a formar fiapos e coisas assim, aí contaminações não certo. Mas e as pessoas, tipo assim, encomendavam
esses equipamentos aí de madeira fazer prensa, né? Tipo assim, tinha uma carpintaria que fazia, uma marcenaria que fazia essas coisas, assim, era meio que ou encomendava do jeito que queria, já era queijarias pequenas que tinham esses equipamentos, assim, né? Eu não sei onde é que eles compravam. Esse Uhum. aqui não tem assim uma ideia de onde comprar. Eu sei que para algumas coisas até tinha coisa de Minas. Tinha os É, fabricantes lá de Minas que vinha para mandava para cá algumas coisas, mas eu não sei especificamente desses agitadores e coisas assim, se tinha alguns de lá. Não... ô Porque Brunet, como a inspeção ela, ela é rigorosa um pouco com esse negócio de madeira, né? O pessoal usava metálico, né? Com coisa de metal, mandava fazer aí numa ferraria qualquer, aí, mas uhum. fazia de metal, né? E o Bruneto, o pessoal comenta aqui de uma. O Ovidio comentou assim de uma balsa que descia o Rio Caí de Nova Petrópolis e ia vender produtos, inclusive queijo, em Porto Alegre. Você se recorda disso? Descia Uma quê? uma embarcação que descia o Rio Caí até Porto Alegre para vender produtos, mas acho que isso bastante tempo atrás, né? Não, eu não tinha Década de nascido ainda. 40, não, acho que é bem. Eu acho que eu não tinha nascido, ele só ele, eu não tinha. Eu não me Mas lembro. você se recorda de alguém contar essa história? Não, alguma coisa nesse Não, sentido, não, não, né? não. E a comercialização de queijo, Bruneto, assim, geralmente era o produtor que vendia diretamente para as pessoas, né, os produtores pequenos, ou, né, tinha algum comercializante, um Aí comerciante é tal coisa, né? Depende muito intermediário? do. Tem produtores que eu me lembro lá na colônia, assim, um cara produzia e o colono ia lá e comprava dele lá, né? Comprava. Quer dizer, há uma comercialização direta lá, que o cara ia lá e comprava na fábrica, né? Outros que levavam, digamos, para os mercadinhos próximos da cidade, lá levavam lá e abastecia lá. Agora, para uma comercialização maior, assim, de maior distância, eh, era muito difícil, né? Era muito difícil. Era uma grande dificuldade, né? Uhum, uhum. E uma outra coisa que também queria te perguntar sobre, assim, você falou desses treinamentos que você fazia em Montenegro, né? Aham. Provavelmente você foi aí junto com o Pazinato, um dos pioneiros a difundir, assim, nessa coisa, pessoal fazer queijo e tudo mais, né? Quando você fazia esse ensinamento de fazer queijo colonial, né? Vocês faziam isso. Vocês já ensinavam usando fermento, né? Ou não? Eu usava o fermento e dependendo do... Porque eu fazia assim, em cada dia fazia um tipo de queijo, dois, depois eu repetia, mas ia fazendo queijos e eles vão repetindo, né? Mas não era assim uma produção contínua, digamos, era mais de informação, né? De formação, né? Né? Uhum. Ele vai praticando um dia, 2 dias, 3 dias e depois a gente passava com outro, né? Mas não era só no fermento. Eu fazia misturas de fermento, mostrava a diferença de uma mistura de fermento e aqueles cuidados, aquelas providências, aquelas alterações assim, eh, como é que eu vou dizer assim, técnicas, né? Se fazer mudanças, algum procedimento lá, botar água gelada, mexer a massa, botar um Uhum. leite mais magro, botar um pouquinho mais de acidez, umas coisas Não assim. necessariamente era um curso de produção de queijo colonial, né? Não, não era específico. Não, mas eu fazia outro queijo, fazia parmesão, fazia Tudo, né? todo esse tipo de queijo, né? Fazia um, eu lá tinha um curso assim que ele pegava, eu montava uma empresa, teoricamente uma empresa, né? E eu tinha lá 20 alunos, digamos assim, e eu cada, cada um trabalhava, era um rodízio, né? Que nem uma roda. Hoje tem gente trabalhando na recepção, outro trabalhando na pasteurização, outro no laboratório, outro no doce, outro não sei o quê. Amanhã gira a roda, quem estava não sei onde, então ele ia girando, né? E em todos eles anotando custos, que eu acho que é uma coisa fundamental, tá pesos, medidas, rendimento, essas coisas, que as indústrias não adianta hoje fazer um monte de coisa,
Mas, por exemplo, se tu começar a procurar no interior a quais as indústrias que fazem, por exemplo, controle de água, de umidade do queijo, é muito pouco, Né? muito difícil, né? E, no entanto, tu pensa assim, 1%, 2% de água, a mais ou a menos, faz diferença no custo final. Se tu pode ter 15% de água lá e tu tem só 12, tu perde 3 quilos, né? Uhum, 3 uhum, a 3. Tá? Então, mas tu briga por centavos em outra coisa, né? uhum, Então, ou então não tem centro de custo, né? Eu insistia muito nisso, né? Que é uma das grandes deficiências dessas fabriquetas que aparecem, não calcular o custo, uhum, não uhum, calcular, não calculo. E isso é um pecado que se paga logo, logo. uhum. Que se paga, que eu digo, tem as consequências vem em cima. Que o cara acha que está ganhando dinheiro, mas no fundo Não, tá tá, tirando não. dinheiro do bolso. Ô, Brunetão, Ciência, eu não sei, temos mais alguma coisa que você lembra? E... Não? Puta, né? Acho que Está- talvez, Danilo, só de repente se o Bruneto faz algum comentário que ele considera pertinente ali para esse tema da indicação geográfica do queijo, né, Bruneto? Agora aí meio fechando assim, alguma questão que tu quer deixar ressalvar ou né, que a gente tenha que dar uma atenção central. essa questão geográfica é uma coisa de fé, né? Tá? Mas eu imagino que eu tinha que veio tinha um professor aqui, um Meister da Alemanha, que trabalhou uns 30 anos aqui conosco, aqui na Emater, né? Que ele falava nessa questão geográfica que ele enfrentou, só por exemplo, né? Mas foi lá no Peru, parece, no Peru, na Colômbia, tá? Que ele era um grande mestre queijeiro, né? De lá, aposentou lá nas queijarias, ele veio para cá, era um programa de governo da Alemanha que tinha, e lá a questão geográfica é forte. Mas aí ele disse assim, que ele trabalhava numa laticínios a 3.000 metros de altitude, 4.000 metros de altitude, e ele não sabia mais fazer queijo. Ele simplesmente que não conseguia fazer queijo, não tinha jeito. E os caras faziam um queijo bom. Tinha contratado para fazer queijo, né? E estava dando tudo errado. Ele, no início, achava que estavam sabotando ele. Tipo, não quer, não quer. Aí depois é que ele começou a se dar conta que pô, ele estava lá numa atitude maior, e lá realmente tem influência, né? Coisa. Mas era 3.000 metros de altura, sei Uhum. lá, uma coisa assim, bem, aquelas montanhas que tem lá, né? Tá? E começava a trabalhar, começava a suar e não aguentava, tinha que descer do morro. Mas assim, não sei se alguém que fala isso tem como comprovar. Existe, vocês que trabalham mais nessa área, assim, não sei se existem dados concretos. Eu nunca vi, eu sempre ouço falar que tem, porque tem um pasto diferente, porque tem um boi diferente, porque tem um. Mas eu não sei até que ponto isso reflete naquilo que você te Uhum. imagina. Não sei, assim, não sei trazer para o queijo se isso ele tem essa influência toda. Em todo caso, que nem Não, pergunta. tudo tem, assim, tem os fatores que eles influenciam, né, Bruno? Essa é uma pergunta assim que pode influenciar, principalmente a gente fala de queijo de leite cru, né? Ou mesmo trabalhar com um queijo de leite cru e com um soro fermento, que eles estão me ouvindo? Você está ouvindo? Estou ouvindo. Que podem influenciar assim, os fatores que a gente fala, os edafoclimáticos, né? Desde do solo, né, o clima, além da altitude, eles podem influenciar nessa microdiversidade também, né, de bactérias, leveduras que podem, né, fazer essas mudanças no queijo. E a outra questão também que a indicação geográfica leva em consideração é os fatores humanos, né? Que aí é essa reputação que uma região tem de fazer o Sim. produto, né? O Ne- saber das e nessa eu pessoas. acredito.
Então, digamos que nós queremos fazer esse estudo microbiológico também, mas é muito esse foco da reputação da região, né? É muito desse saber fazer das pessoas de muito tempo, né? De passado de geração para geração e tentar resgatar isso, né? Um pouco por aí. Eu tenho, Danilo, não é questão de ter ou não ter, mas a minha questão, o meu medo que eu tenho é dar peso na narrativa, que eu chamo assim, na história, e se tu não consegue mais ou menos comprovar, ela vira a história vira uma espécie de fantasia, né? E aí, ao invés de ajudar, a médio e longo prazo, parece que cai num vazio, não sei. Isso é uma concepção que eu tenho, mas não tem como comprovar isso. É uma ideia que eu tenho, assim. Quando eu ouço muita história, assim, e quando a história ela é meio difícil, aí eu digo, pô, ele está fantasiando, ele está querendo vender a coisa, aí não dá. Então, aí exerce efeito contrário. Então, tem coisas que eu acredito, tem coisas que eu acredito. Também do que tu me diga, eu até tinha escrito aqui uma coisa assim, eu tenho uma folha aqui, um outro texto que eu Mas fiz é uma por isso vez. até que a gente está te entrevistando, para contar história que não seja fantasiosa, né? Pois é, né? Para a gente contar a história de verdade aí, né? Então fomos atrás das pessoas certas. Mais ou menos, eu concluí um trabalho uma certa vez, eu disse assim, eu acredito muito na importância da tecnologia, no procedimento, na prática, na experiência, eu acredito muito. Agora, a questão da, da narrativa, da história, aí é um outro departamento para mim, um departamento que eu guardo assim numa caixinha de lado assim, acredito nela, mas eu não abro muito ela. Mas não nego também, né? Mas com reservas, né? Não pode ter muita fantasia, né? Um dia eu te contar uma coisa bem rapidinha. Eu entrei numa fábrica lá em São Lourenço, a fábrica de cachaça. Me disseram que tem um cara fazendo cachaça caseira lá, que era uma ideia fantástica, não sei o que, é muito boa. O cara fazia cachaça com ervas e ele usava uma erva por dia, um tipo de erva por dia, tá? Então, eu tinha erva para segunda, para terça, para quarta, para cada um tinha um dia. E um alemão que estava lá, um alemão, né, descendente de alemão. Aí me chamou a atenção, digo, foi uma história bem interessante. Eu fui, dei trabalho, fui lá no interior do São Luís, fui lá ver. Aí o cara realmente, ele me explicou, né, ele conhecia, ele tinha lá umas centenas de ervas, ele cultivava ervas assim, era uma coisa um produtor rural bem organizado, assim, em termos de produção de ervas, né? E E aí me explicou, né, que a erva tal é bom para o fígado, outro é bom para o rins, outro é bom para isso, outro é bom para aquilo, outro para aquilo. Então, dentro dessa ideia que ele trouxe lá da Pomerânia, não sei de onde, e ele começou a colocar na cachaça, tá? Só que ele tinha dificuldade de vender. Digo, esse tipo da história aí, digo, tu não tem que falar com um cara que sabe fazer cachaça, tu sabe fazer, tu tem que pegar um cara que sabe escrever para contar essa história aí, para convencer de que isso aí é bom. Como é que eu vou para... Né, de Então é acordo. por ali, né? É por ali. Tu tem que, não pode Não, mas desacreditar, mas também... Mas eu aprendi isso aí também na lição, aquela lá da Serra, lá da mulher, diz, pô, nunca mais volta aqui, viu? Tu tem que concordar. às vezes é o sincericídio, né? Não, nós estamos querendo fazer um negócio bacana, Bruneto, que dê autenticidade, né, nas histórias, mas também de um produto bom, vendável, né, que Sim. represente, né? Então, bom que os produtores também estão aderindo aí. Mas, meu amigo, né, te agradecer por tudo. Se você tiver qualquer coisa, né, assim, que lembre, né, alguma outra memória, algum material também antigo, qualquer coisa que você tenha, fotos e
documentos, igual até aquele jornal que você mandou aquela vez há muito tempo atrás. Então, enfim, o que você tiver e também lembrar qualquer coisa que você acha importante para nos mandar, por favor, me envie que vai ser útil. Não sei, eu estou falando contigo aí, tu vai fazer tá fazendo um trabalho, alguma coisa assim? Vocês aí não... Isso, a gente está